Questão número 8. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme e constante, dependendo de suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita à ação de uma força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que, letra A, tem a mesma direção do campo magnético se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele. B, é nula se a carga elétrica estiver em repouso. C, tem máxima intensidade se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem paralelos. D, é nula se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem perpendiculares. E E, tem a mesma direção da velocidade da carga elétrica. Vamos então à resolução da questão 18, onde ele fala que uma partícula, vamos supor que essa partícula ela penetre um certo campo magnético com uma certa velocidade, então suponha que essa velocidade tenha essa direção e esse sentido, num campo magnético, que nós temos um campo magnético que eu vou chamar de B, Reparem que o campo magnético e a velocidade eles estão no mesmo plano, Vamos supor que seja um plano aqui, desse jeito, Um plano da figura, tá? Lógico, se eles têm um determinado ângulo, eu vou chamar de θ, tá? Vai aparecer então uma força magnética. A força magnética, lembrando aos senhores que ela tem uma característica importante, ela é sempre perpendicular ao plano que contém a velocidade e o campo magnético, ou seja, você vai formar ângulo de 90 com o B e com o V, E para o cálculo da força magnética, meus amigos, é simples, É Q módulo de Q, VB, seno de θ, certo? Para alguns que já sabem e conhecem o macete, Feliz é quem vê bem sem óculos, Então, uma coisa é fácil, para a gente entender nessa questão. A força magnética ela será máxima quando eu tenho carga, velocidade, campo magnético e o ângulo for de 90 graus, porque se o ângulo é de 90 graus, o seno de 90 é igual a 1. Outra coisa também que é importante, tendo carga, tendo velocidade e campo, a força magnética vai ser mínima, ou seja, ela vai ser zero, quando o ângulo for de 0 grau ou de 180 graus. Que aí, nesse caso, nós sabemos que o seno desses dois ângulos, de 0 e de 180, é igual a zero. Nesse caso, a velocidade e o campo têm mesma direção e mesmo sentido, ou a velocidade e o campo têm sentidos opostos, formam um ângulo de 180 graus. Não é isso? Outra coisa que é importante é, se a partícula está em repouso, a força magnética é zero. Se a partícula não está submetida a um campo magnético, a força magnética é zero. Ou então, se a partícula não tem carga, a carga é zero, também não há ação do campo magnético. Então, na verdade, ele pergunta, sobre essa força magnética podemos afirmar. Bom, a letra A não existirá, campo magnético, não existirá força magnética desse jeito, porque a força magnética nunca vai estar na mesma direção do campo magnético, A letra B diz, é nula se a carga elétrica estiver em repouso. Senhores, se a carga está em repouso é porque a velocidade é zero, então não vai haver força magnética. Então, gabarito é a letra B. Eu só vou ler as outras por descargo de consciência mesmo. Vamos lá, letra C. Tem máxima intensidade se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem paralelos. É errado, se eles forem paralelos é porque eles têm mesma direção e mesmo sentido. O ângulo é de 0 grau, a força é nula. Letra D. É nula se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem perpendiculares. É errado, será máxima a força magnética nesse caso. E letra E. Tem a mesma direção da velocidade da carga elétrica. É errado, porque a força magnética será sempre perpendicular à velocidade. Então, o nosso gabarito é a letra B, senhores. Um grande abraço e até a próxima questão.